Você já se perguntou por que Jesus foi tentado no deserto? Ou qual significado isso tem para nossa fé hoje? Será que ele poderia ter realmente caído na tentação? E o que tudo isso revela sobre o nosso próprio enfrentamento contra o pecado e o inimigo? No vídeo de hoje, exploramos um dos momentos mais profundos e simbólicos da vida de Cristo, a tentação no deserto, conforme está registrada em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então prepare-se, porque essa história vai muito além de um simples teste. Ela nos ensina sobre obediência, renúncia e poder espiritual. A narrativa começa logo após o batismo de Jesus, um momento glorioso em que o céu se abriu e Deus declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mas, curiosamente, o próximo passo foi o deserto. Mateus 4, 1 diz: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Aqui já temos algo profundo acontecendo. A tentação de Jesus não foi por acidente. Não foi algo que ele tentou evitar. Pelo contrário, o Espírito Santo o levou até lá. Isso mostra que há propósito até mesmo nas provações que enfrentamos. E o local da tentação não é aleatório. Jesus passou 40 dias em jejum no deserto, uma alusão direta aos 40 anos do povo de Israel de peregrinação. Assim como Israel foi testado no deserto e falhou inúmeras vezes, agora o verdadeiro Filho de Deus, o segundo Adão, entra no deserto para vencer onde nós falhamos. O combate espiritual que se desenrola a seguir é intenso e profundamente ensinador. A primeira tentação vem com astúcia. Após 40 dias sem comer, o diabo se aproxima com o que parece ser uma solução lógica. "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus responde com firmeza: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Versículo 4. Perceba o ataque do inimigo. Ele tenta plantar dúvidas sobre a identidade de Jesus. "Se tu és o Filho de Deus", e tem como alvo uma necessidade legítima, a fome. O diabo não age sempre de maneira grotesca, mas muitas vezes com sutilezas, oferecendo atalhos para as nossas carências. O interessante aqui é que Jesus responde com as Escrituras. Ele cita Deuteronômio, lembrando que a palavra de Deus é sustento mais essencial do que o alimento físico. Isso nos ensina algo precioso: aquele que se alimenta das verdades divinas está mais forte espiritualmente do que qualquer manjar terreno pode oferecer. A fidelidade à palavra é nossa base segura contra qualquer mentira do inimigo. Na segunda tentativa, o diabo leva Jesus até o ponto mais alto do templo e diz: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito." Satanás aqui também cita as Escrituras, torcendo seu sentido. Mas Jesus, mais uma vez, responde com precisão: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Isso é crucial. Nem tudo que carrega a aparência de palavra é verdade de Deus. A Bíblia fora de contexto pode ser perigosa, e o próprio diabo sabe disso. Jesus nos mostra que o discernimento espiritual é essencial. Precisamos não apenas conhecer a palavra, mas entender seu verdadeiro sentido. Interessante como o inimigo distorce até a própria Bíblia, né? Comentou Rafael, enquanto estudávamos esse texto em um grupo de jovens da igreja. "É verdade", respondeu Laura. "Às vezes a gente pensa que basta citar um versículo e tudo está resolvido, mas se não entendermos o contexto, podemos ser enganados." "Foi isso que Jesus nos mostrou", emendou João. Ele conhecia bem o que Deus realmente quis dizer na Escritura, e mais, ele vivia aquilo. Não era só conhecimento teórico, é um alerta para a gente também. Precisamos estudar a palavra com profundidade, para não cair em armadilhas disfarçadas de verdade espiritual, completou Mariana. Na terceira tentativa, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, com uma condição: que Jesus o adore.
Essa é a essência da tentação, uma proposta de glória sem cruz, poder sem sacrifício, realeza sem obediência. Mas Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui Cristo rejeita definitivamente qualquer tipo de domínio que não esteja alinhado com a vontade do Pai. A fidelidade de Jesus é incontestável, ele não se curva diante de nenhuma glória passageira oferecida por Satanás. Essa cena toca o clímax da história. Jesus escolhe adorar unicamente a Deus, mesmo diante da maior das tentações, o domínio de todo o mundo. Ele não escolheu o caminho mais fácil, mas o mais verdadeiro. E com isso, nos deu o maior exemplo de como enfrentar o inimigo. Após essa terceira vitória, o texto conclui dizendo que o diabo se retirou, e os anjos vieram e o serviram. A resistência espiritual gera consolo do céu. Mesmo depois de batalhas árduas, Deus envia socorro. Não estamos sozinhos em nenhuma tentação. O que aprendemos com esse episódio pode mudar completamente nossa maneira de encarar as provações da vida. Primeiramente, que a tentação por si só não é pecado. Jesus, o Santo Filho de Deus, foi tentado e resistiu. Segundo, que muitas tentações surgem em momentos de vulnerabilidade, assim como Jesus, que estava em jejum. Terceiro, que a vitória contra o mal passa pela fidelidade à palavra de Deus e pela adoração constante a Ele. Esse é o modelo que Cristo nos deixou, e sabe qual é a boa notícia? Hebreus 4,15 nos lembra que temos um sumo sacerdote que se compadeceu de nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isso quer dizer que Jesus entende nossas lutas, não apenas com compaixão celestial, mas com experiência real. Ele é nosso intercessor fiel. Podemos correr a Ele, não só para pedir perdão, mas para clamar por força nos momentos de pressão espiritual. Que esta mensagem renove sua fé e fortaleça sua caminhada. Lembre-se, se Jesus venceu a tentação, nós também podemos vencer, pois Ele nos deixou o exemplo e nos deu o Espírito Santo como guia. Não precisamos enfrentar nenhum deserto sozinhos, a vitória é possível quando permanecemos firmes na palavra e firmados em Cristo. Se este vídeo falou ao seu coração, se te trouxe entendimento e inspiração, eu te convido agora a se inscrever no canal Força na Fé. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer ainda mais a sua jornada com Deus. Compartilhe também com alguém que está precisando dessa palavra hoje. Que a graça do Senhor te acompanhe e até o próximo estudo.